Olá pessoal, minha entrevistada de hoje é a Alexandra Rodrigues, que foi aprovada no 26º exame da OAB. Tudo bem, Alexandra? Tudo bem. Tudo ótimo. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, se você já concluiu sua graduação. Então, eu sou de São José dos Campos, São Paulo, né? Eu faço ainda, estou terminando a Faculdade de Direito agora na Unip, no 10º semestre. E prestei a segunda fase do exame de ordem ainda fazendo a faculdade. E você precisou conciliar, além da faculdade, né, com o trabalho, com outros projetos pessoais do seu estudo para a OAB? Tive que conciliar tudo. Foi difícil, mas porque a gente não tem só os estudos, né? Tem trabalho, tem casa, tem família, então é complicado. Mas eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder focar só nos estudos a partir do momento que eu decidi que eu ia fazer, já prestar o exame da ordem. Foi sua primeira tentativa? Foi a primeira tentativa. Qual foi a sensação na hora que viu que tinha passado de primeira, como costumam dizer? Então, eu tava com muito medo, né? Daí, na primeira fase, eu estudei bastante, com os cursos do Estratégia mesmo. Eu pegava aqueles horários que o professor dava aula ao vivo e acompanhava. Daí eu falei assim, eu acho que dá. Fiz, fui bem também. Foi um exame difícil, mas daí eu já tinha para mim que eu teria que me esforçar mais para passar na segunda fase. Foi quando eu procurei o Estratégia, né? Conversei com o professor Rodrigo e falei, agora é a hora. Daí foi quando eu decidi que era tributário, já tinha escolhido tributário, né? Daí eu falei assim, agora eu tenho que passar. Daí eu tive que conciliar e muito. E seus colegas de faculdade também decidiram fazer o exame de ordem da ordem agora? Preferiram esperar a faculdade terminar? Os que fizeram passaram, foram aprovados? Então, muitos eu sei que estão se preparando para o ano que vem, para o próximo ou para o ano que vem. Alguns se arriscaram, teve uns 4 que eu sei, né, que prestaram no mesmo que o meu, 26º, e passaram. Um já era o segundo exame, o outro também, mas quem prestou agora junto comigo passou também. Você comentou aí que teve que conciliar, né, faculdade, trabalho, casa, família e vida social. Como que ficou? Você é daquelas que acreditam, né, que é uma válvula de escape, é preciso ter sim, então final de semana tirar esses momentos, ou que não, é hora de estudar, né, aproveitar todo o tempo que tem para poder estudar? Foi muito difícil, mas assim, eu já não tinha uma vida social muito, vamos dizer, sair sempre, não. E a partir do momento que eu foquei, que eu ia prestar o exame de ordem, desde abril que eu comecei a estudar e daí acabou a vida social mesmo. Eu tinha que ir na faculdade, daí eu saí de férias, né, no meio do ano. Foi o tempo que eu consegui também conciliar para poder estar prestando a segunda fase, mas eu tinha o serviço, daí eu vendo roupa, né? Então eu trabalhava assim, um período, daí eu tive que abrir mão disso também, fazendo o estágio obrigatório, eu tive que abrir mão também, e fui tendo ajuda dessas pessoas também, né? Mas foi complicado. Você comentou que na primeira fase você assistiu muitas das videoaulas, né, ao vivo que são transmitidas gratuitas pelo YouTube do Estratégia OAB. Então, além disso, você utilizou PDFs, livros, fez aulas presenciais, telepresenciais. Qual foi o método que você mais se adequou? O que você acha que são as principais vantagens e desvantagens desses? E para a segunda fase também, como foi sua preparação? A primeira fase, eu usei todo o material disponível do Estratégia. No entanto, assim, um amigo meu, quando eu decidi que eu ia fazer, eu comentei com o Bruno, que estuda na minha sala, e ele pegou e falou assim, Ale, você vai
comprar um curso? O que você pretende? Eu falei assim, olha, eu não sei, eu tô vendo o que tem disponível, mas não decidi nada. Ele falou assim, dá uma olhada no Estratégia, eles têm muitos materiais e tem aulas ao vivo. Daí ele me passou alguns links, eu entrei, amei as aulas. Daí eu conseguia, de vez em quando, a primeira fase, assistir ao vivo dia de sábado. Porque daí eu deixei tudo de lado, só fiquei estudando. Daí eu estudei com todos os professores, os vídeos ao vivo, né? E os PDFs que o Estratégia disponibilizava nos sites. Aí foi o que salva e muito, porque eu lia e assistia a aula. Foi o que eu fiz. E escolhi algumas matérias, né? Para estudar mais. Já vai conversar sobre isso. E na segunda fase, que material você utilizou? Eu utilizei... Daí foi quando eu escolhi o tributário, né? E eu fiquei desesperada, porque assim, passei, e agora? Vou ter que fazer o tributário, mas eu gosto da matéria, mas eu não tinha familiaridade, assim, aonde que eu ia pegar o curso, como que eu ia estudar. Daí, esse meu amigo mesmo pegou e falou... tenta ver se você consegue algum material disponível. Aí foi quando eu participei da correção da primeira fase e conheci o Rodrigo. Daí ele falou, eu sou professor de tributário. Daí eu peguei e coloquei lá, eu vou fazer tributário. E eu gabaritei realmente na primeira fase, sem estudar. Daí me animou. Daí ele pegou e falou assim, vem pra cá que a gente vai te ajudar. E foi realmente do jeito que eu esperava. Fechei a segunda fase, o pacote, e estudei as videoaulas, né, no caso, e também os PDFs. Mas daí eu estudava muito. Falando agora do estudo em si, você já falou um pouquinho, né, mas aprofundando ainda mais a respeito do estudo da primeira fase, né? Você comentou aí sobre a questão das disciplinas, alguma não estudou, outras estudou, outra deu mais ênfase, outras menos, né? Qual foi o seu critério na hora de decidir aquelas matérias que você iria estudar mais afinco, digamos assim? Você levou em consideração se você tinha mais afinidade ou não? O que você levou em consideração na hora de decidir? Quais foram essas matérias que você estudou? Então, levei em consideração o que o exame de ordem cobra mais. As questões que mais caem, né? Eu escutei todos os professores ainda falando, todas são importantes, mas as que têm mais peso pela quantidade que cai. Seria bom que vocês estudassem Constitucional, Estatuto da Ordem, né? E eu fui separando, estudei muito Estatuto da Ordem, e como eu ainda estou terminando a graduação, eu tenho muita coisa ainda. Eu estudei muito, desde o primeiro semestre na faculdade, eu fui muito assim, profundo, eu não fiquei raso, porque até pelo fato que eu sabia que esse momento ia chegar, né? E eu estudei Constitucional, o Estatuto da Ordem, Direito Administrativo, que eu adoro, Direito Civil um pouco, mas mais penal material, Direito Material Penal, né? O Processo Penal, Processo Trabalhista, Direito Material Trabalhista, Constitucional e o Estatuto da Ordem. O restante eu não estudei. É bom enfatizar o que você disse, né? Não estudou direcionado ao exame, mas pelo jeito você fez uma boa faculdade, está fazendo uma boa faculdade e sem dúvida nenhuma isso ajudou muito na sua preparação, né? Porque o exame de ordem ele tem um estudo direcionado sim, mas sem dúvida nenhuma a preparação começa desde o primeiro dia de faculdade, né? Sim, e eu escutei muito, os meus professores, eu sou muito grata à Unip, porque os meus professores desde o início eles falavam, o exame de ordem começa agora, então preste bem atenção, e eu sempre fui assim, aplicada.
talvez porque eu sou mais velha também, voltei para a escola depois de uma certa idade, então eu fiquei muito assim, focada nos estudos. Não saía para nada assim, época de prova, sempre muito, estudando muito. E quando chegou o exame da ordem, eu sei que não foi fácil, porque eu passei, sei que não é fácil para as pessoas prestarem o exame, mas com estudo e dedicação você chega lá. Você comentou, né, na primeira fase, principalmente, assistia mais as videoaulas, mas você fazia anotações também, fazia resumos. Para a segunda fase, você treinou bastante as peças. Como que foi nesse sentido, né, de anotações, resumos, treinos, escrita em si? Primeira fase, a parte escrita era só o simulado. Eu participava dos simulados. Eu participei de todos os simulados que a Estratégia disponibilizou e peguei também algumas provas passadas e refiz, né, todas as questões, mas é uma quantidade imensa de matéria, né? Então, lógico que eu foquei em algumas para passar, né, no exame de ordem, mas eu fui muito ciente das outras que eu não estudei, mas que eu tinha muita noção, porque eu tive recentemente algumas matérias, né? Então, essa parte. A videoaula me ajudou demais, o simulado e o PDF. Na primeira fase, o PDF eu não, vou ser sincera, eu ainda estava na faculdade e conciliando serviço, então eu não tinha como fazê-lo. Então o que eu fazia? Um conselho que eu dou: não estude cansada. Eu estudei muito cansada, sabe assim, ficava estudando até de madrugada, ouvindo as videoaulas, pegando simulado. Então separe as horas para estudar, isso que é o importante. Porque eu tinha que refazer, então eu acho que foi isso que gravei muito também. Então chegou na hora da prova, eu tive uma facilidade, porque eu estudo em cima de estudo, né? Repetiu muita matéria. Em relação à segunda fase, você chegou a fazer peças, quantas, ou só rascunhou? Eu fiz alguns rascunhos, aliás, eu fiz todas as peças, né? E justamente a que eu mandei pro professor fazer a correção, foi a única que eu mandei. Foi a peça que caiu na segunda fase. E eu tirava muitas dúvidas, eu estudei muito mesmo, porque se a primeira fase você tem várias chances, porque são várias matérias, a segunda, se você não souber o direito material, aonde procurá-lo, né? Porque você tem o acesso à legislação na hora da prova, mas se você não souber aonde procurar, você se embanana toda e não faz a prova. E a peça em si também, ela é bem complicada de fazer, né? Mas levei bastante tempo, só que é aquilo que o Rodrigo falava. Se seguir os passos, como ele estava sempre explicando, ele confia e segue o que a gente fala. Deu muito certo, comigo deu muito certo. Porque, assim, foi um espaço de tempo curto, né, entre a aprovação da primeira fase e a aprovação da segunda fase. Mas o Rodrigo sempre lembrando, e direito material, estude o direito material para ficar mais fácil, porque o direito processual, você vai pegar uma tática que a estratégia explicou e você vai seguindo que você acerta. Então, foi isso. E realmente foi uma surpresa não eu ter passado, porque eu estudei para passar, mas a minha nota foi uma surpresa. Fala aí pra gente quanto que foi, o pessoal ficou curioso. Eu tirei 9,5, é uma nota muito alta para direito tributário e segunda fase, né? Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito surpresa. Porque, assim, ninguém quer saber de tributário na segunda fase. Eu já escolhi, muitas pessoas falavam, me chamavam de louca. Você é louca? Você escolheu tributário? Você é louca? Eu falava assim, gente, agora já escolhi, eu vou ter que fazer, né? Daí eu me apliquei para passar, porque eu não queria ter que
não é por fazer a segunda fase novamente, mas é que eu não queria passar pelas mesmas coisas, sabe? Ficar sem dormir, ficar nervosa, preocupada. Daí eu falei assim, não, então eu vou focar e vou passar. Mas com a ajuda do professor também, e tirando dúvidas, assim, ficou muito clara. E era a peça que eu mais tive dificuldade durante a preparação. Por incrível que pareça, a hora que eu abri o caderno de prova, eu falei, eu não acredito. É a peça que eu menos sei fazer. Daí eu centrei, pensei, lembrei do professor, que eu falei assim, você sabe fazer. É uma questão de ter calma, porque lá o nervoso é muito grande. E deu tudo certo, graças a Deus. Então, a sua escolha de tributário certamente não foi pelos seus amigos, mas foi pela afinidade que você já gostava e pela afinidade com o professor quando conheceu também. Sim, sim. E eu estudei muito na época da faculdade. Quando eu tive direito tributário, há 2 anos, o meu professor, ele era muito exigente nas questões e eu tive que estudar muito já para conseguir graduar, né? Então foi um incentivo. E eu peguei e falei assim, eu gosto da matéria, será que é porque eu tive dificuldade na faculdade? Aí foi a escolha certa, eu acho. Juntou tudo, porque eu escolhi certo, e daí o Rodrigo também deu maior força, então foi isso. Você comentou, né, sobre a sua falta de tempo, mas comentou também sobre o seu cansaço. Então, na última semana, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, você preferiu relaxar um pouco mais, né, estudar menos tempo para poder chegar mais relaxada na prova, ou que te daria tranquilidade era estudar ainda mais, se dedicar ainda mais? Como que você levou a sua última semana de preparação e véspera de prova também? Foi dia de descanso ou dia também de estudo? Não, véspera de prova foi um terror, porque eu queria muito estar com essa peça, justamente a peça que caiu no exame de ordem. Eu invoquei que eu tinha que fazê-la e com todos os detalhes. Então, o que aconteceu? Teve o aulão, né, de véspera, com o professor Rodrigo. Todo mundo apostou e cada um numa peça, e eu apostei nessa. Eu queria outra, mas eu falei, é essa que vai cair. Tem na gravação aí da aula de véspera, eu falando, vai cair essa peça. E foi justamente que caiu, mas eu estudei muito as questões, porque tem a parte discursiva, né, as 8 questões, então eu estudei bastante as questões, direito material, dei uma olhada, tudo de novo, uma pincelada, e fiquei até as 3 da manhã. E eu mandei uma mensagem pro professor Rodrigo, professor, tirando dúvida, era 1 e pouco da manhã, ele... Alexandra, você já sabe, vai dormir, vai descansar. Eu, não, professor, eu só preciso saber isso. Ele, não, você tem que estar descansada. Mas levantei de manhã, daí eu fiquei mais tranquila, mas estudei até o último minuto. E olhando a sua preparação, o que você apontaria de erros, se é que você considera que teve, e acertos? Então... O erro, eu acho que foi esse. Eu tive que ficar repetindo os estudos por estar cansada, desconcentrava, absorver, né? Você não consegue absorver e começa a estudar tudo de novo, sabe? Você fala, não, eu não sei aquilo, vou ter que voltar a estudar. Esse foi o meu maior erro. Agora, o acerto, eu acho que foi... tenho certeza. É o foco. Focar naquilo que você se propôs a fazer. Eu foquei, tive uns problemas de saúde durante a primeira fase e a segunda, fiquei muito debilitada, mas consegui. Foi muito difícil. Olha, não vou mentir, tem dias que você acorda e você fala assim, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fui escolher? Por que eu tenho que passar por isso? Mas depois a recompensa vem, né?
Você comentou que foi muito difícil, o que você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação? E qual foi a sua principal motivação para não desistir, para continuar seguindo firme em frente nos estudos para o exame? Olha, a minha principal motivação foi querer terminar os estudos, né, e também me preparar. Eu não sei se daqui para frente como vai ser, mas eu espero que o mercado abra as portas, né? Vamos ver. E eu queria mesmo me formar, tinha o sonho de ser advogada, tenho esse sonho, né? Então era uma etapa. E eu fiz isso por mim, pela minha família, pelo meu filho. Um exemplo para ele de que a gente não pode parar no meio do caminho. Eu parei com 21 anos e aí voltei com 37, estou feliz de estar aqui, entendeu? Me formando com essa idade. Curiosidade, seu filho tem quantos anos? 19. Já é um moço. Na mãe aí, um grande exemplo a ser seguido. E para a gente finalizar essa entrevista, falando em exemplo, em seguir, o que você gostaria de aconselhar para quem está iniciando agora seus estudos direcionados para o exame de ordem? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Então, quem ainda está pensando, faça uma estratégia. Literalmente. Literalmente. Mas procure, converse com o professor, né? Veja se o que ele vai escolher para a segunda fase, para ter mais facilidade e também consonância, né? Professor, aluno, que isso foi muito importante na minha aprovação. E não desista, gente. Eu sou a maior prova de que era para eu ter desistido e não ter voltado a estudar, e eu não sonhava estar aqui. Estou muito feliz, muito feliz. É essa a mensagem. Tenha foco e siga em frente. A gente está feliz por você ter topado, né? Você que já mora no estado de São Paulo, mas mora no interior, de ter vindo para cá para poder dar essa entrevista, para falar como que foi falar um pouco como foi a sua preparação até a sua aprovação nesse 26º exame da ordem. Obrigada. Para você que está nos assistindo, vale ressaltar que a Alexandra também respondeu essas perguntas por escrito, que você encontra em nosso site. Então você pode conferir lá, voltar naquela resposta que você quer dar mais ênfase, conferir de novo. Tem coisas diferentes lá do que foi falado aqui, né? Diferentes não, há mais do que foi falado aqui, então vale a pena conferir. A Alexandra também participou de um bate-papo que teve transmissão ao vivo no canal do YouTube. Se você conferiu, participou ao vivo, né, pode mandar a sua pergunta, mas se não conferiu, não tem problema, que o vídeo continua disponível aqui no nosso canal do YouTube. Então a entrevista por escrito da Alexandra, assim como informações sobre os próximos exames da ordem, você encontra em nosso site estrategiaoab.com.br. Um abraço e até a próxima. Tchau!